tudo bem? Hoje iniciamos mais um episódio aqui no podcast Direito Delas. E hoje a nossa convidada é a doutora Cláudia Prete, que é psicanalista e está aqui com a gente. E a gente convidou a Cláudia porque ela entende muito da relação entre direito e psicanálise e como esse diálogo pode contribuir nas questões cotidianas. Cláudia, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui. Muito obrigada pelo convite e parabéns pelo lindo projeto que vocês estão iniciando. Obrigada, Cláudia. Vamos começar, Cláudia, falando qual o diálogo da psicanálise com o direito, né? Bom, a psicanálise, na verdade, desde Freud, né, quando ele inicia, quando ele funda a psicanálise, ele sempre apontou para a importância do diálogo da psicanálise com outros campos de saber. Né? E também, depois o Lacan, mais tarde, trouxe muito essa contribuição do quanto que é importante a gente poder fazer uma leitura do que se passa no mundo, no contemporâneo, né? No nosso momento cultural. Então, eu acho que esse é o ponto onde psicanálise e direito conversam muito, porque o campo do direito apresenta aos psicanalistas o que está se passando no mundo, no momento cultural em que nós estamos vivendo, e ao mesmo tempo a psicanálise ela fornece elementos para que a gente possa pensar de uma forma um pouco mais ampla nas intervenções possíveis nessas questões que são dirigidas ao campo do direito. E o quanto é importante mesmo essa contextualização, né, do que está acontecendo, porque a gente vê muito isso no direito. A lei, ela não consegue mudar na velocidade como a sociedade muda. Mas essa interpretação e essa aplicação, ela tem que ser o máximo possível adequada, né? Porque as coisas estão mudando num tempo muito rápido. E a psicanálise pode ajudar, então, nessa contextualização entre a lei e o atual, né? Exato. A vida é muito mais rápida, né, do que as possibilidades de modificação mesmo no campo da legislação. Então, é importante que a gente possa fazer essa leitura e levar em conta aquilo que o próprio Freud, na psicanálise, ele nomeia de essa outra cena, né? Quando ele inaugura a psicanálise, que ele traz a questão do inconsciente, que ele conceitua o inconsciente, ele mostra para o mundo que nós, seres humanos, somos regidos por uma outra dimensão que não somente aquela que a gente tem a consciência de... que temos a consciência e que supomos que nós estamos dominando. Na verdade, o que ele aponta é que a gente sempre comunica mais do que tem intenção de comunicar, que muitas vezes uma demanda, por trás dela está a verdadeira demanda, não necessariamente aquilo que está sendo articulado como demanda. Muitos atos e fatos, tanto do sujeito humano quanto do jurídico, passam por essa necessidade de uma leitura um pouco mais ampla, que eu acho que a psicanálise traz muitos elementos que permitem fazer essa leitura, né? Alguns conceitos que dão suporte a isso. Auxilia o direito, né? Sim. Essa leitura. E o direito nos auxilia também, né? Porque o direito também, com as suas demandas, com as demandas que são dirigidas ao direito, o direito apresenta muito daquilo que a gente recebe nos nossos consultórios. Então, é um diálogo muito importante. A gente trouxe muito aqui a ideia de quanto é importante para a pessoa se conhecer e entender o que está por trás daquele problema, daquela questão que ela está vivendo, para poder realmente saber pedir, saber o que ela realmente quer. Como que a psicanálise ajuda a esclarecer, né? A olhar o que está ali e até a buscar uma forma mais efetiva, né? Porque quando eu estou sem entender o que está por trás, qualquer coisa, eu vou buscar qualquer coisa, né? Na verdade, muitas vezes você vai buscar justamente aquilo que você não quer, né? Eu acho que é isso que a psicanálise ilustra, que muitas vezes, diante de uma situação difícil, o sujeito, se ele não sabe nomear
qual é de fato a sua questão, ele muitas vezes vai abrir demandas, vai dirigir demandas ao outro ou ao próprio judiciário que não convém ou não estão de acordo com aquilo que ele deseja, né? Então, nesse ponto, essa pergunta sua é muito interessante, porque a gente pode pensar em diversos aspectos, né? Assim, desse sujeito que é o autor da demanda, né? Que ele possa, de fato, entender o que ele está dirigindo enquanto demanda ao judiciário, desse que está ali na posição de julgador, que com a sua subjetividade, se ele não puder se separar um pouco das suas questões, ele também vai se atrapalhar, digamos assim, na forma de conduzir, né, essas questões, essas decisões, dos advogados que são os primeiros, é a primeira ponta, né, esses que recebem essas demandas, que muitas vezes, se não puderem também separar o que é uma questão própria daquilo que é a questão do sujeito, né, do seu cliente, ele também pode prolongar um litígio, ele pode provocar situações completamente desnecessárias e que poderiam ser resolvidas de uma forma muito mais fácil, né? Assim, eu costumo só dizer uma frase que eu acho que é muito importante, assim, a demanda ou a causa, ela é do cliente, não pode ser do advogado, não pode ser do juiz, não pode ser nem do psicanalista, né? Cada um tem que poder trazer a sua demanda ligada àquilo que é o seu posicionamento na vida, o seu desejo. Te escutando, Cláudia, eu estou pensando então que assim, o ideal era que a gente, tanto o advogado ou o juiz ou a parte, que todos tivessem nessa questão de se autoconhecer, não só a parte para entender o que ela quer, mas igual você estava dizendo, até o próprio juiz para entender aquela questão do que está por trás, que às vezes é difícil, às vezes o juiz mesmo não consegue ir além, né? Aí vem o psicanalista que vai estar tendo essas informações e entendendo o que está por trás do conflito, né? Isso. Existe uma máxima, principalmente no direito das famílias, né, que diz que o que não está nos autos não está no mundo, mas que no direito, particularmente no direito das famílias, tem que ser abolida, né? Porque na maioria das vezes, aquilo que não está descrito nos autos, que está nas entrelinhas, é o que de fato está em jogo naquela lide ali, né? E as pessoas muitas vezes pensam o contrário, pensam, eu vou judicializar, eu vou levar para o judiciário e lá vai resolver tudo, como se fosse essa fonte mágica de poder que resolve todos os problemas, quando tem todas essas nuances por trás a serem olhadas, que não cabem hoje dentro da ótica que o judiciário tem de uma resolução rápida, de que tem que estar no processo, né? E o quanto essa contribuição da psicanálise pode ser muito além da instituição mesmo. Exato. Você foi falando, eu me lembrei do Pondé, né, que ele fala que nós vivemos a era dos direitos, né? Então, isso tem sido uma coisa que a gente tem escutado muito, né? Eu vou processar, eu vou buscar meus direitos. E muitas vezes isso transforma aquela questão num conflito infinito, infinitiza, né, o conflito, porque não é nomeado ou porque tem que passar por um caminho que é muito longo. Eu acho que o próprio judiciário tem tentado modificar um pouco isso, né, com os famosos métodos de resolução de conflitos, né, mais alternativos, a mediação, por exemplo, que eu acho que é um instrumento muito interessante. Métodos adequados. Métodos adequados. Eu acho que eu esqueci, porque eu implico um pouco com essa terminologia, porque eu fico me perguntando se existe método adequado, né, assim, porque a gente que lida com o ser humano, a gente sempre está lidando com um certo desajuste, com uma certa inadequação. Né? Com aquilo que a psicanálise nomeia como nossa vulnerabilidade. Então, métodos adequados de conflito, fica parecendo que a gente tem algo que é extremamente correto e certeiro. Tem o né? inadequado e o adequado. Né? Que se aplica para todo mundo, como se aplica um para método. todos. Exato. Mas então, é uma questão de terminologia. De pensar, então, talvez quem fala adequado é de pensar o adequado para aquele caso. Exatamente. Qual que é adequado para uma...
que eu Demanda, acho sim. que é um ponto de encontro e desencontro nesse diálogo, né? Assim, que a psicanálise, ela traz a importância desse um a um, desse levar em conta cada caso, cada demanda, o que aquele sujeito ali tem como demanda, como necessidade, com aquilo que é a objetividade do campo do direito, que também precisa poder entrar na cena, né? Nós não podemos supor a hipótese de psicanalizar o direito, mas a gente tem que poder introduzir no direito essa possibilidade de levar em conta essa outra visada, né, possibilitar um tratamento um pouco mais amplo desses conflitos humanos. Né? Eu fico pensando também, a gente leva para o judiciário e aí, principalmente no direito de família, o juiz vai dar uma decisão e ela não necessariamente resolve tudo. Então, num caso que tem um menor de idade, quando o diálogo não é restabelecido entre as partes, o judiciário vai ter que continuar intervindo naquela relação a cada pequena mudança da vida. Até a maioridade do menor. E você acompanha isso, até né, Cláudia? Acompanho, né? Isso a gente vê de uma forma muito clara, né? Quando a decisão ela não toca naquele ponto central ali do conflito, ela não tem o efeito esperado, né? Então, nessas demandas de família, principalmente quando se refere a questões de convivência, de disputa de guarda, a gente vê que, independente da decisão, se ela não puder fazer uma intervenção de fato ali naquele caso, a gente vai ter o retorno da demanda o tempo inteiro, né? Ora porque se atrasou 5 minutos para levar o filho, ora porque cortou o cabelo com um corte de cabelo que não era o que a mãe ou o pai queria, e tudo vira motivo de demanda de vou colocar isso para provar que você não está sendo um bom pai ou uma boa mãe. Então, de fato, a gente sabe e aprende com a psicanálise que a função do direito é de dar um ponto de basta nessas coisas, né? Assim, a gente chama isso de limitar esse gozo que pertence ao sujeito humano de querer infinitizar e fazer tudo do jeito dele. Então, o direito ele tem essa função desse ponto de basta e algumas decisões vão fazer isso. Mas, se ela não tocar ali no ponto central do conflito, ela não vai ter o efeito esperado e nós vamos ter outras demandas o tempo todo. Então, sabe o que eu estava pensando? Que a Cláudia falou, Thaís, a respeito da pessoa falar, eu tenho direito, eu quero buscar o direito, mas ela não sabe qual é o direito que ela quer buscar, né? Normalmente que a gente está vendo isso. Ela imagina ou supõe que há um direito, ou que ela tem direito a algo, e ela vai atrás disso através do judiciário, né? Acessando o judiciário sem nem entender qual o direito dela, né? Mas muitas vezes, né, Camila, ela não sabe qual é o direito que ela quer, que ela deseja de fato, né? Assim, talvez a gente pudesse falar disso através de exemplos, assim, que a gente vê muito na prática, porque eu acompanho esses processos de grandes litígios, né? Seja como perita ou como assistente técnica ou também como psicanalista de alguma das partes. Muitas vezes, a demanda que é dirigida ao judiciário tem a ver com algum ponto primitivo daquela pessoa que renasceu ali no momento do divórcio, às vezes com a impossibilidade de elaborar o luto da perda que envolve um divórcio, às vezes de não suportar ter sido traída ou não suportar ter caído desse lugar no olhar desse outro, né, dessa mulher ou desse outro homem. E isso o judiciário não pode dar conta. Você pode transformar em 1000 demandas para o judiciário, que isso é algo interno do sujeito, né? Que se ele não puder elaborar aquilo que ele está vivendo ali naquele divórcio, ele não vai conseguir deixar os filhos de fora desses conflitos todos, ele não vai poder deixar o outro viver em paz e nem vai seguir a própria vida, né? Porque uma coisa que a gente vê muito e que as pessoas não percebem
é que esses conflitos prolongados e infinitizados, eles impedem com que cada um continue o seu caminho. Né? Quando você está brigando, e tem uma coisa que eu falo brincando, mas que é uma dura realidade, às vezes você vê pessoas que vai se encontrar, né? Eles vão se encontrar nem que seja no dia da audiência, né? É uma possibilidade de manter o vínculo. Então, um processo judicial muito prolongado, ele funciona para esse sujeito como um vínculo. Se transforma numa possibilidade de não romper de fato e ter que se dar ao trabalho de elaborar essa perda. Onde eles podem se encontrar ali, né? É ali, né? É importante a gente falar sobre isso e trazer essa visão. Porque quando você fala assim também, o judiciário tem essa função de dar um basta, de colocar um limite, mas ao mesmo tempo não é um limite claro. Muitas vezes é um limite com caráter processual, técnico, não limite do tipo, gente, vocês chegaram aqui num ponto em que eu não posso entrar. Vocês estão construindo um debate aqui que não cabe ao judiciário. Vamos parar, talvez, a gente tem que debater assim, alternativas, e vamos resolver isso aqui externamente, conhecer profundamente o que está acontecendo, para que a gente possa voltar para o judiciário. Tem casos que suspende, né, o processo por um período para poder cada um buscar o seu apoio, né, psicológico, psiquiátrico, psicanalítico, para poder conseguir seguir com o processo. Exatamente. Alguns juízes têm feito um pouco, têm lançado mão dessa ferramenta, né, de suspender o processo e sugerir um trabalho terapêutico, analítico ou de acompanhamento familiar, seja lá, né, cada juiz vai ali pensar naquele caso e como que ele supõe que algo pode se colocar em movimento naquele processo, porque os processos eles vão ficando no mesmo ponto, né? Eles vão retornando sempre para o mesmo lugar, que é aquele ponto de uma demanda que está recalcada, como a gente fala em psicanálise, que está nas entrelinhas disso que está descrito ali nos autos, né? Quando a gente estava conversando sobre esse episódio, você trouxe um assunto muito interessante, que era a questão dos nomes que a gente dá a alguns institutos do processo, principalmente no direito de família, e como eles levam a uma confusão do que está sendo tratado de fato. Você pode dar uns exemplos para gente? Claro, eu acho que isso é uma das coisas que a psicanálise traz, assim, com muita clareza, né? Assim, não é à toa que o Freud nomeava uma psicanálise como a cura pela palavra. Então, essa atenção às palavras é algo que é muito, muito caro a nós psicanalistas, né? Então, eu acho que o exemplo maior disso é quando a gente diz que o filho vai visitar um pai ou vai visitar uma mãe, né? Tem até em São Paulo, agora na OAB de São Paulo, uma campanha que o pai não visita, filho não é visita, né? Assim, que eu acho que tem um fundamento psicanalítico nisso, né? Porque a gente precisa poder entender que o importante é que o filho conviva com o pai e com a mãe. Então, hoje, a gente tem insistido muito para se usar regime de convivência e não visitação, né? Porque justamente isso marca uma diferença muito grande, né? Um outro exemplo é a questão da culpa e da responsabilidade, né? O divórcio já levou em conta a questão da culpa, né? Hoje isso está fora. E quando você pega o conceito de responsabilização ou de responsabilidade, você inclui o sujeito que está ali naquela ação. Você não deixa ele de fora, né? Então, mesmo nos casos de violência doméstica, né, de violência contra a mulher ou contra as crianças e adolescentes,
qual é o lugar de cada um nesses processos, nesses casos, e como a gente pode conduzir isso, né? Os menores também, né, que hoje se privilegia o significante criança e adolescente e não mais o menor, né, porque isso impessoaliza, isso diminui. Enfim, todas essas mudanças que foram sendo efetuadas, mas que ainda precisam ficar muito na insistência, porque existe o vício, né, de ainda dizer que vai definir as visitas dos filhos num processo de divórcio, esse tipo de situação. O vício é dos próprios operadores, né? Exatamente. É um vício de linguagem, é um vício textual, né? Que a gente acaba utilizando porque são muitos anos falando em menor, falando em visitação, né? E aí a gente vai aprendendo, estudando. A própria nomenclatura, né? Genitor e genitora tem sido um pouco questionada hoje, né? Porque um pai ou uma mãe, e aí nós temos um outro ponto de encontro muito legal com a psicanálise, um pai ou uma mãe é aquele que exerce a função paterna ou materna para essa criança. E isso não necessariamente coincide nem com laço sanguíneo Claro. e nem com quem gerou e gestou essa criança, né? Então, isso também é um ponto que eu acho que precisa usar essa terminologia, né? O pai, a mãe, a parentalidade, né? Eu acho que isso vai trazendo um cuidado na forma de conduzir essas questões. Quem é o cuidador, né? O guardião. Isso. E quem é esse sujeito, criança ou adolescente que está aí envolvido, é poder se referir a ele como sujeito e não como objeto de disputa. Sim. Né? Isso é tão perfeito, é tirar um pouco essa formalidade excessiva até do uso de palavras que, como a gente está vendo, nem são exatamente adequadas, e se aproximar um pouco daquele ser humano que está indo lá escancarar suas dores, seus problemas. A pessoa que chega até o judiciário é porque ela realmente está muito necessitada daquela ajuda. Né? É um momento de muita fragilidade, né? E se isso não for respeitado e conduzido com ética e cuidado, pode provocar uma devastação na vida das pessoas, né? Às vezes uma decisão atrapalhada, uma condução desastrosa num processo, isso cria sequelas na vida dessas pessoas que são muito grandes. Então, é muito importante ter esse cuidado. Até pela quebra da confiança, de certa forma, né? Eu entreguei aquele meu problema tão grave para mim, tão precioso, assim, de certa forma, e fui tratada de uma forma fria, distante, sem atenção. Eu não senti aquele cuidado na condução do meu processo. Exatamente. E aí a gente toca num ponto, você falou isso, eu fiquei aqui pensando nesse ponto do feminino também, né? O quanto que a gente tem ainda um ranço, né? Um ponto estrutural dessa diferença de lugar entre a mulher e o homem frente a essas demandas, do lugar da mulher e do homem na família, né? Ainda com esse ranço da família tradicional patriarcal, né? Inclusive, a gente no IBDFAN tem insistido em chamar de direito das famílias, né? Porque isso engloba todas as novas configurações e todas as possíveis configurações familiares, porque a gente precisa poder trabalhar com isso que está se passando no mundo, né? Nós não temos mais essa família margarina bom, família margarina é um conceito, é uma utopia, né? Que família não tem suas dificuldades, suas dores, né? Suas cores, né? E seus tons também de preto e de cinza, mas essa família idealizada, papai, mamãe, filhinhos, né?
aliás, a gente que faz clínica percebe isso, né? Que muitas vezes você vê filhos em muitas dificuldades em uma família que está supostamente, e aí é um outro termo que é muito usado, uma família estruturada, né? O que é uma família estruturada? É uma família que está dentro desse arquétipo da família tradicional patriarcal, né? E isso não garante saúde mental para ninguém. Né? Isso a gente tem a prova disso na clínica o tempo todo. Então é importante que dentro do próprio judiciário isso também seja levado em conta e que essa possibilidade desse olhar com um pouco mais de igualdade e com menos preconceito entre homens e mulheres possa acontecer, né? Eu acho que é uma aproximação, né, que a Cláudia está falando do real mesmo, né? A gente está falando das famílias aqui, mas em tudo dentro do direito. É aproximar do que está acontecendo. É o direito acompanhar o que a sociedade está passando, né? E a configuração familiar tem muito isso, né? Exato. Conversar com a realidade. A gente vê também muito desse preconceito com um papel invisível que a mulher, do trabalho da mulher quando ela está dentro de casa cuidando dos filhos. Exatamente, né? Hoje tem até algumas previsões de indenização, né? De tomar isso como trabalho, né? Já tem algumas decisões nesse sentido, mas isso, infelizmente, ainda é exceção, né? Assim, na maioria das vezes, o que a gente escuta é: eu trabalhei, eu que levei dinheiro para dentro de casa, né? Ela não fazia nada, ficava tomando conta de filho, ficava à toa o dia inteiro, né? Assim, então, essas frases que são extremamente preconceituosas ainda fazem muito parte da realidade, tanto fora quanto dentro do judiciário, né? Assim, a mulher que apanha porque gosta, né? Tá nessa situação de violência porque é sem vergonha, porque quer, não leva em conta, às vezes, dependência econômica, não leva em conta questões psicológicas que fazem com que essa mulher fique ali nessa situação de violência, porque emocionalmente, psiquicamente, ela não tem condições de se posicionar de outra forma, mas isso é travestido por essa via do preconceito nessas falas machistas, né, de apanhou porque gosta, foi estuprada porque estava de mini saia, né, esse tipo de situação que eu acho que a gente precisa sempre falar muito disso, porque ainda é uma realidade que existe, ainda é uma coisa que a gente assiste de forma muito lamentável, né? Tanto no judiciário quanto na sociedade de um modo geral. Claro, e exatamente. Não, isso é muito, muito importante ser falado mesmo, porque exatamente porque essas falas são muito presentes e muito conhecidas, que às vezes existe o direito, existe uma lei que resguarda isso, você mesmo falou que algumas decisões vão nesse sentido, mas às vezes a pessoa nem tenta, a pessoa nem quer chegar lá, porque ela sabe o preconceito, o julgamento que ela vai sofrer, então ela abre mão do direito para não passar por essa culpabilização da vítima. Exatamente. Exatamente. O caminho é tão árduo que muitas vezes ela prefere abrir mão disso, né? Por um outro lado, a gente tem uma outra forma, e eu acho que é importante dizer também, que pegando carona nessa era dos direitos, muitas mulheres também acabam, muitas vezes, se utilizando desse instrumento do preconceito contra a mulher, fazendo um mau uso das leis nesse sentido, né? Então, aí vem as falsas denúncias de agressão. Você vai ver, eu quero ver algum delegado acreditar que esse roxo aqui não foi você que me bateu, né? Então, nós temos ainda no nosso tecido social muito que esgarçar nesse ponto das relações entre homens e mulheres, do masculino e do feminino, para poder ver se a gente chega a uma possibilidade de maior igualdade, né, nos lugares. Sim, e a gente está chegando ao fim, né, Thaís? E a gente trouxe a doutora Cláudia aqui para falar sobre essa interseção do direito e com a psicanálise. E é um prazer tê-la aqui com a gente. Foi um bate-papo muito bacana, né, Thaís?
Dá pra gente ficar aqui dias falando sobre isso, mas acho que a gente levantou pontos muito interessantes, questionamentos, pra gente continuar pensando, conversando com você. Conta pra gente, interage, fala da sua relação, como você trabalha o seu autoconhecimento, se você teve alguma dessas situações, você ou alguém que você conhece dentro do judiciário, como poderia ter sido diferente, dá sua opinião, apoia o nosso projeto, curte, compartilha e vamos construir juntos novos olhares, novas relações, novas interseções aqui no podcast Direito Delas.